Família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo. Vamos orar? Vamos? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Pai, estamos nos aproximando do fim dessa obra, Pai. Senhor, esses dias todos que temos passado juntos, lendo a Bíblia, tua palavra é tão revelador, Pai. Descobrimos tantas coisas. E se nós lermos de novo, vamos descobrir muito mais coisas e vamos descobrir que a tua palavra não faz curva, Pai. E que a Bíblia, toda ela, é boa para o ensino, Pai. Senhor da glória, coloco toda a minha família, coloco também todos os internautas e suas famílias no teu altar, Pai. Agradeço pelo pastor Wander, pastor da minha igreja, e por essa obra maravilhosa que está sendo feita, Pai. 40 dias de jejum e oração pela família inabalável, assim como agradeço também pelos 40 dias que fizemos para não falar palavrão, né, Pai? Oração e jejum para não falar palavrão. Que haja uma continuidade nisso, Pai. E eu já venci barreiras enormes, graças a Deus, estamos cada dia melhor, mais forte. Eu oro também pelos doentes, Pai, da minha família, cada um deles, Pai, seja doentes psicológicos, emocionais, físicos, Pai. E te agradeço, Pai, porque tenho esta oportunidade de conversar contigo, de falar das minhas aflições, pedir perdão e misericórdia pelos meus pecados, até aqueles que ainda não cometi, Pai. Mas peço, Pai, para que eu não os cometa, que é muito melhor do que eu pedir misericórdia é não cometer o pecado. Tenha força, domine a minha mente para que ela seja cativa a todo o pensamento de Jesus Cristo, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, nós estamos terminando essa obra, né? Esse trabalho, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 27, depois vem o 28 e a gente encerra. Nós lemos o livro de João, que foi um testemunho vivo, as 3 cartas que João escreveu, que foi um testemunho presencial vivo daquilo que ele viveu dentro da igreja. Nós lemos o relatório de Lucas, que foi uma investigação que ele fez de tudo o que Jesus havia feito. Estamos lendo Atos dos Apóstolos. Apóstolo significa enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Atos dos Apóstolos não termina. Hoje, nós, os enviados, continuamos entregando a correspondência, continuamos entregando e pregando o Evangelho. E Lucas acompanhou, nós vimos isso direto. Ele conheceu os irmãos Jesus, Tiago, Judas e outros, né? Conheceu a mãe de Jesus, Maria, ele conheceu João, os apóstolos, todos eles. E agora nós vamos ver que ele está dentro do navio que vai embarcar para Roma, que leva Paulo preso. Paulo foi interrogado por Lísias, em Jerusalém. Ele foi interrogado por Félix, em Cesareia. Ele foi interrogado por Festo, em Cesareia, e o rei Agripa I, em Cesareia. E nenhum deles viu nenhuma culpa em Paulo. Mas os judeus, eles estavam tramando para matar Paulo. Então, Paulo recorreu a Roma. E Deus já tinha falado para ele que ele precisava pregar o evangelho em Roma. Então, agora, olha a descrição de Lucas sobre a viagem, sobre o navio e tudo o que acontece durante a tempestade. Ele estava dentro do navio, não há a menor dúvida. E isso não foi 300 anos depois, não. Isso foi no decorrer, logo após a morte e ressurreição de Jesus, que todos esses fatos de Atos dos Apóstolos foram acontecendo e estão descritos por Lucas. É lógico que Lucas não estava em todos os lugares, Lucas não acompanhou todos os apóstolos ao mesmo tempo. Nós vemos que ele ficou muito mais com Paulo, né? Vamos ler, capítulo 27 de Atos. Quando ficou decidido que eu e eles, nós navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar.
estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Olha como Lucas vai escrevendo, vai dando detalhes riquíssimos. Preste atenção. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, olha só, é uma riqueza de detalhe muito grande que Lucas vai escrever. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir a nossa rota, devido aos ventos contrários. E navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade da Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O que significa isso? O dia da expiação dos judeus caía em fim de setembro ou em outubro. Segundo os cálculos judaicos, o período de navegação durava, em geral, do Pentecostes, maio-junho, até a festa das cabanas, 5 dias após o jejum. Os romanos consideravam a navegação após o dia 15 de setembro duvidosa e após o dia 11 de novembro suicida. Então ele está falando, Lucas está descrevendo aqui que já havia passado o jejum e Paulo observou isso. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. A tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher os barcos salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo. Deus envia anjo o tempo todo, né?
apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora, Lucas vai descrever o naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Até isso Lucas descreve, né? Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram os barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha como é que as pessoas são, né? Começaram a endeusar, né? Não pode. O ser humano é assim. Até os dias de hoje o ser humano é assim. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria.
Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 ventas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles nos interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. A esperança era o Messias, que já tinha vindo, Jesus Cristo. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia ou a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, o caminho da verdade. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Jesus também falou isso, né? Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Isso é para você, minha família, isso é para mim. Isaías profetizou lá atrás que isso aconteceria, e estava acontecendo e acontece até hoje. Vá a este povo e diga, ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É isso, família. Nós fechamos o nosso coração, fechamos os nossos olhos, não aceitamos ver, cultuamos deuses, somos idólatras, adoramos as coisas, dinheiros, imagens. Na verdade, até hoje nós cometemos o mesmo erro. O que a Bíblia fala é: só Jesus salva, olha apenas para Jesus. Esse é o alvo, é isso que a Bíblia fala. Esquece todas as outras coisas. Religião é uma praga. Religião é uma praga. É Jesus que é o Evangelho. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo.
pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Família, terminamos então o relatório que Lucas escreveu para Teófilo, mas esse relatório não terminou. Apóstolo enviado, eu, um correio, continuo entregando a mensagem. Se vocês receberam, não endureçam o seu coração, abram o coração, desvencilhem-se das coisas que vocês se apegaram. Para fazer qualquer coisa, você tem que consultar um espírito, tem que consultar, tem que se ajoelhar, não pode, é Jesus, é dentro do seu quarto, joelho no chão, oração. É Ele que cura, e ainda cura. E é difícil porque Ele disse que nós também curaríamos, e eu sei que existem pessoas do bem que curam, e eu sei que continua existindo milagres, e eu não sei explicar muitas coisas, mas uma coisa eu sei explicar: Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele está vivo e Ele vai voltar. Você pode não acreditar, eu não tenho o que fazer, eu só entrego a mensagem. E se me perguntarem se eu sofro por causa disso, não sofro não. Sinceramente, não sofro não. A pessoa tem a oportunidade, ela não pega a oportunidade, o problema é só dela. Eu não sofro por causa disso. Meus filhos, leiam a Bíblia, ensine aos seus filhos, comportem-se de acordo com a Bíblia. Meus netos, vocês que um dia possam vir a ter conhecimento desse vídeo, creiam na Bíblia, em toda a Bíblia. Não deixe ninguém fazer a cabeça de vocês, desviar o entendimento de vocês. A Bíblia não tem erro, é a palavra de Deus. Deixa Deus falar no teu coração. Vá a este povo e diga: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Peça a Deus entendimento, Ele dá o entendimento, Ele dá o discernimento. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Olhem, percebam, sintam, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ninguém ganha graça comprando bênção, comprando graça. A caridade não compra graça, não compra bênção. A graça é de graça. Não feche os olhos, nem feche o coração. Pai, terminei então, Pai, esse relatório de Lucas, Atos dos Apóstolos. Que cada um que ouviu, acompanhou, leu, possa dar continuidade, comecem a ler a carta de Paulo, porque Paulo escreveu em todos esses lugares por onde ele passou. Ele escreveu aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Coríntios. Ele escreveu aos Efésios, aos Gálatas. Ele escreveu a Timóteo, a Tito. Tudo aquilo, Pai, que estava vivenciado, e não foi há muitos anos depois, 300 anos depois, não. Foi no decorrer. E Jesus Cristo vai voltar, Pai. E eu creio nisso. Eu creio que Ele vai voltar e eu quero ser pego assim, Pai, pregando o Teu Evangelho. Eu sei que eu tenho erros, que eu tenho falhas, que eu não sou perfeito, Pai. E cada um tem a sua religião. Eu não sei quem creu na Tua Palavra ou quem vai crer na Tua Palavra. Mas eu Te agradeço, Pai, porque eu me sinto gratificado por ter completado essa obra. Muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Um beijo, família. Um beijo. Fica com Deus.